Alô, galera, que vitória importante do Santos neste sábado na Vila Belmiro. Vitória importante sobre todos os aspectos. Vitória que valorizou alguns jogadores, que deu moral ao time, que trouxe de volta a confiança da torcida. E eu quero falar também sobre a entrevista do técnico Fábio Carille. Gostei muito da entrevista do técnico Fábio Carille. Ou seja, gente, o Santos termina a sua participação na primeira fase do campeonato com muita moral, com muita confiança, e essa vitória deu aí, né, um certo alívio também pelos jogos ruins que o Santos vinha fazendo. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, fica comigo depois da vinheta. É isso aí, galera. Tá todo mundo feliz hoje. Mais uma vitória do Santos, né? O Santos que vinha aí de derrota, o Santos que estava vendo, né, um futebol mais alegre. Em alguns momentos do jogo hoje conseguiu, né? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, né, se ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal rumo aos 35 mil inscritos. Isso mesmo. Ajude a gente a chegar a 35 mil inscritos e vamos sortear aqui uma camisa oficial só para inscritos e outra camisa só para o pessoal do clube de membros, beleza? Vamos nessa. 1xBet, a maior casa de apostas do planeta, patrocinadora do Barcelona, também patrocinadora aqui do canal do VF. E para quem nunca apostou pela 1xBet, tem aí o link da 1xBet aqui na descrição do vídeo, junto com o meu cupom de desconto Wagner1x. Com ele você vai lá na 1xBet, deposita qualquer valor, até $300, e ganha o dobro para poder apostar. Ou seja, deposita R$50, vai ter R$100 para poder apostar, tá bom? Vamos às dicas de hoje? Dicas para jogos deste domingo. PSG, Campeonato Francês e Rennes, vou de PSG. Real Madrid, Celta, vou de Real Madrid, Campeonato Espanhol. E 2 jogos do Campeonato Paulista, desta última rodada do Campeonato Paulista. Ituano e São Paulo, em São Paulo precisando de resultado para confirmar a classificação. Acho que vai dar empate nesse jogo. E Água Santa e Corinthians já eliminado, acho que dá empate também. São essas as minhas dicas de hoje. Aposte, mas aposte com responsabilidade. Gente, que vitória importante, né? Não foi um futebol exuberante, evidentemente. O Santos mostrou algumas fragilidades novamente defensivas, né? A falta do Schmidt, que ficou no banco, entrou só no segundo tempo, e a do Pituca, que nem foi relacionado, como eu avisei vocês aqui, né? Pituca não foi relacionado, Adelan não foi relacionado, Guilherme não foi relacionado. Tudo isso vocês ficaram sabendo no meu conteúdo de sexta-feira, véspera do jogo, como também ficaram sabendo que o Juliano iria para o banco e não iria jogar, né? Como se confirmou hoje. As surpresas na escalação do Carille foram as presenças justamente do Nonato no lugar do Schmidt e também do Furque no lugar do Morelos. Essas foram as duas maiores surpresas da escalação e eu gostei muito da escolha do Furque. A entrada do Nonato foi para dar aí um pouco de descanso para o Schmidt, que ficou no banco e entrou no segundo tempo. Schmidt é titularíssimo desse time, lógico, né? Não há dúvida nenhuma, assim como o Pituca, assim como o Adelan e o Guilherme também. Mas Furque não. A entrada do Furque foi um sinal que se confirmou, depois a gente vai falar sobre isso. O Carille fala sobre isso na coletiva, mas foi um sinal de que ainda, né, pelo menos havia uma indefinição em relação à escolha do atacante. E eu fiquei muito contente com a atuação do Furque e mais contente ainda quando o Carille, na entrevista coletiva, confirma que o Furque vai ser o titular do Santos nesses jogos finais do Campeonato Paulista. É o melhor centroavante que o Santos tem, é o Furque. Especialmente para um jogo de quartas de final em casa contra a Portuguesa, em que o Santos vai enfrentar um time que vai se defender o tempo todo e vai precisar de presença diária. Então, gostei muito da entrada do Furque e especialmente da definição dele agora como titular absoluto. E, gente, gostei demais da atuação do Otero. Demais. Foi melhor, foi sem dúvida disparada a melhor atuação dele, acho que dos últimos anos da carreira dele. O cara jogou demais e jogou um futebol que é a cara do Santos. Esse é o futebol que eu tenho certeza você, o torcedor do Santos,
o amante do futebol quer ver. Um futebol ousado, de drible, um futebol de inteligência, de rapidez, de velocidade. Tudo isso o Otero mostrou hoje aos 31 anos. Eu tenho observado que o Otero ele veio para o Santos com uma cabeça diferente. O nascimento dos filhos dele, né? Ele teve aí o nascimento dos gêmeos, que nasceram nos Estados Unidos, a família dele está nos Estados Unidos, está de mudança para Santos. Eu acho que isso trouxe aí uma maturidade para o Otero. Acho que o Otero vive no Santos, vai viver ainda, né? Só o início de uma trajetória, espero que com esse futebol ele fique muito mais tempo. Vive a fase mais madura da sua carreira, né? O Otero é um jogador que, durante boa parte da sua carreira, ele tem 31 anos, né? Não é nenhum jovem, nenhum novato, ele perdeu muitas oportunidades pelo comportamento fora de campo. Mas esse Otero que veio para o Santos, a gente vê pela dedicação nos treinos, né? Pelo que a gente apura, a gente vê pelo que ele mostra nos jogos, a gente vê um jogador muito mais preocupado com a equipe, muito mais profissional, muito mais comprometido. Eu acho que o Santos está tendo aí o melhor Otero, a melhor versão do Otero nesses últimos anos. Que bom, porque talento ele tem de sobra e hoje provou mais uma vez. Tem de sobra talento o Otero e vai ajudar muito o Santos. O Santos já desenhou aí, já conseguiu desenhar um time titular para essa reta final do Campeonato Paulista. A gente vai mostrar aqui, eu fiz uma escalação aqui, eu acho que esse deve ser o titular. Não só a minha opinião, mas também pelo que a gente sente do Carille, pelo que ele fala nas coletivas, eu acho que o Santos já tem aí um time definido para a reta final do Campeonato Paulista. Se definiu hoje, especialmente com a atuação do Furk. O Otero já era titular, mas o Furk hoje garantiu a sua titularidade nesta reta final do Campeonato Paulista, vencendo aí jogadores que vieram para o Santos muito mais badalados, né? Como o Morelos e também o William, que sofreu aí uma lesão e vai ficar de fora do Campeonato Paulista, só volta na Série B. Então eu vejo que o Santos, o torcedor do Santos, tem motivos de sobra para ficar muito mais confiante depois da atuação de hoje. Gente, eu não estou falando que o Santos jogou muito, muito pelo contrário, o Santos teve momentos da partida, né, de muita dificuldade, tanto que ficou em desvantagem duas vezes durante o jogo. O Santos mostrou aí algumas deficiências de marcação, especialmente pela ausência do Schmidt e do Pituca, seus dois volantes principais, titularíssimos, né? Mas individualmente, o Santos mostrou que tem ali dentro do elenco peças interessantes, soluções interessantes. Gostei demais, demais da entrada desse menino, do JP Sherman na lateral direita, quase faz um golaço. Gostei de novo do Patati, que também, né, quase faz outro golaço numa jogada individual pela direita, mostrando que o caminho do Santos é esse. O Santos, além de um time organizado, de um time bem armado, o Santos precisa ter isso, ter ousadia. Ousadia de um Otero, ousadia de um Patati. O Santos precisa resgatar a sua identidade, a identidade do seu futebol, que é esse que o Otero mostrou, que o Patati mostrou, que o Sherman mostrou, um garoto jovem, estreando pela equipe profissional e tendo personalidade para fazer uma jogada como aquela que ele fez, que quase resulta num golaço. Enfim, gente, esse é o Santos que a gente quer ver. A gente não quer ver só um Santos de contra-ataque, um Santos bem armado na defesa, um Santos resultadista. Não, a gente quer ver um Santos ousado, um Santos que tem velocidade, um Santos que olha para frente, um Santos que dribla, um Santos que rompe linha com jogadas individuais, como mostrou o Otero, como mostrou o Patati, como mostrou o Sherman, como mostrou o Rainer, outro jogador que, para mim, tem que ser titular para ontem, do lado esquerdo, porque do lado direito temos o Aderlan. Então, o Santos hoje mostra que tem uma equipe, né, contando com seus principais jogadores, tem uma equipe aí bastante competitiva, visando não só as finais do Campeonato Paulista, mas também a Série B. Claro que para a Série B devem chegar mais jogadores ainda, mas eu acho que o Santos hoje recuperou a sua confiança que andou meio, né, abalada pelos últimos resultados, pelas últimas atuações, mas hoje, com a entrada desses jogadores, com a atuação do Otero, eu acho que o Santos se reencontra aí com o seu melhor momento e entra nessa reta final, nesse momento mais importante do Campeonato Paulista, muito mais fortalecido. Vamos ver como é que deve ser esse time do Santos para a reta final do Campeonato Paulista? Vamos ver.
Eu montei essa escalação aqui porque eu acho que é esse o time que o Santos deve ter contra a Portuguesa e deve ter nos jogos de semifinal e final, se Deus quiser, né? Se o Santos tiver aí um caminho longo nessa fase decisiva do Campeonato Paulista. Para mim, na minha opinião, essa é a melhor formação do Santos neste momento. E eu acho que é para o Carille também. Né? Por exemplo, o Carille já confirmou que o Furque, na coletiva pós-jogo contra a Inter, já confirmou que o Furque vai ser o titular. Otero, claro que vai ser o titular, ninguém tira o Otero desse time depois da atuação dele de hoje, e de outras também, né? Não jogou bem só hoje. Hoje ele fez a sua melhor atuação disparada, não só no Santos, mas da fase recente da sua carreira, dos últimos anos da sua carreira. E o Rainer, né? Eu acho que o Rainer vai continuar nesse time. Felipe Jonathan, com a volta do Adelan, vai amargar um banco. O Rainer vai ser titular pelo lado esquerdo. Então, eu queria que vocês opinassem sobre essa escalação. O Juliano, eu tenho certeza que também volta contra a Portuguesa. Ele vai ser titular contra a Portuguesa, a não ser, claro, que daqui para frente, nos próximos dias, ele dê uma recaída, sofra aí uma recaída. Mas pela sua condição física de hoje, eu acho que o Juliano vai ser titular contra a Portuguesa. Então o Santos jogaria com João Paulo, Adelan, Gil, Joaquim, Rainer, Schmidt, Pituca, Juliano, Otero, Furque e Guilherme. Eu acho uma escalação muito interessante, especialmente para esse jogo de quartas de final contra a Portuguesa, em que o Santos vai ter que propor jogo, vai ter que jogar em cima da Portuguesa, vai ter que lutar muito para abrir espaços. A Portuguesa vai vir para Vila Belmiro toda fechada. Vila Belmiro ou Arena Itaquera, né? Esse jogo ainda continua com o local indefinido, embora hoje esteja mais para Vila do que para ser na capital. Mas, de qualquer maneira, vai ser um jogo que vai ter esse retrato aí de um Santos atacando, tentando encontrar espaços, e a Portuguesa tentando jogar por uma bola ou levar a decisão para os pênaltis. O que vocês acham desse time? Fariam alguma mudança? Deixem aí a opinião de vocês nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião, tá certo? Tem gente que, de repente, pode achar que o Pedrinho pela esquerda é melhor que o Guilherme. Eu acho que também é uma boa alternativa. Tem gente que pode achar que o Patati tem que entrar nesse time, deixar o Otero do lado esquerdo e o Patati do lado direito. Enfim, né? Deem aí a opinião de vocês. Eu quero muito conhecer a opinião de vocês. Beleza, gente? Grande abraço a todos. Valeu, grande vitória do Santos. Nos vemos neste domingo. Tem live domingo, hein? 21 horas, live que eu faço em parceria com o meu querido Vanderlei Correia, do canal Aqui Se Fala de Santos. Tá bom? Grande abraço a todos. Valeu, até mais.